The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos por disponibilizar o vosso tempo para assistir ao nosso webinar de update acerca do coronavírus, riscos e oportunidades, nomeadamente no mercado acionista à escala global. O meu nome é Eduardo Nunes e sou trader no BIG. Gostaríamos também de lembrar que qualquer análise feita a algum tipo de ativo, seja ela técnica ou fundamental, não deverá, em circunstância alguma, ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento. O investidor deverá sempre procurar aconselhamento profissional e independente relativamente a decisões de investimento que pretenda tomar, podendo, para esse efeito, contactar o seu gestor de conta no BIG. Ok, muito bom. Muito bem, em termos aqui de agenda para este webinar, começar por destacar que os primeiros minutos serão marcados por um update de caráter fundamental, isto é, em conjunto, olharmos aqui um pouco para aquilo que tem vindo a ser a norma no passado recente em termos de fluxo noticioso, evidentemente um fluxo noticioso marcado totalmente pela situação intrínseca ao Covid-19, uma crise humanitária que se tem vivido à escala global, cada vez mais, infelizmente, à escala global, de forma muito notória ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos meses, e que tem impactado de forma muito significativa a economia real e os mercados financeiros. Já iremos comentar estes pontos em maior detalhe um pouco mais à frente, depois de fazermos este pequeno ponto de situação de caráter fundamental, que a meu ver é crucial para darmos início a este webinar. Depois sim, olharemos tecnicamente e também, bom, sempre fazendo o paralelismo do ponto de vista fundamental, como é evidente, para o impacto que tal situação tem tido no mercado acionista global em diversas geografias. Olharemos aqui para diversos índices acionistas à escala global. Vivemos momentos absolutamente históricos pelos piores motivos possíveis, evidentemente, aqui para o mercado acionista à escala global. Estamos literalmente perante o bear market mais acelerado da história dos mercados financeiros. A Europa já registrou o pior dia de sempre no passado recente. Os Estados Unidos, recentemente, registraram o pior dia desde 1987. Tem vindo a ser semanas tenebrosas, permita uma expressão, para o mercado acionista à escala global. E depois, bom, depois de olharmos aqui para alguns índices geográficos, olharemos também para algumas ações individuais. É importante notar, não teremos evidentemente tempo para olhar para todos os setores, para todas as ações que desejaríamos, evidentemente, mas pelo menos ao longo aqui das próximas semanas faremos sempre um update todas as quintas-feiras acerca desta mesma temática. Todas as quintas-feiras, a priori, faremos um webinar no espaço de feestação norte-americana acerca precisamente de coronavírus, update fundamental, riscos e oportunidades acionistas. Ok, demos então início ao webinar. Primeira parte, olharmos aqui do ponto de vista fundamental para o que está a acontecer. Evidentemente, já todos, infelizmente, estamos muitíssimo a par. Uma crise de caráter humanitário que se tem vivido ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos meses, até diria. Enorme propagação do Covid-19 à escala global faz, evidentemente, com que os níveis de aversão ao risco sejam muito significativos, com que realmente, mesmo do ponto de vista psicológico, uma pandemia à escala global origine realmente um afastar natural de ativos de risco, origine, de facto, níveis de aversão ao risco e de pânico muito significativos e destacaria que o tal vírus Covid-19 apresenta, de facto, aqui algumas especificidades bastante negativas, nomeadamente o período de incubação de pelo menos 15 dias, ou até 15 dias, diria, e o elevado contágio, estas duas particularidades em simultâneo, em conjunto, faz com que, de facto, o nível de propagação seja enorme e que, em última instância, exista um hiato natural, perigoso, assustador, preocupante entre o número de casos oficiais e o número de casos reais de Covid-19 à escala global. Pelo qual, a única forma de conter tal situação, a única forma, pelo que se tem feito, pelo que se tem visto, melhor dizendo, ao longo das últimas semanas, a única forma de conter, de facto, de forma minimamente eficiente, e ainda assim, infelizmente, os casos continuam a aumentar de forma muito notória, a única forma de conter de forma minimamente eficiente o Covid-19 à escala global é realmente fechar cidades inteiras, fechar países inteiros e criar o que evidentemente acaba por criar um impacto muitíssimo massivo, eu diria mesmo um impacto histórico e infelizmente sem precedentes
para a economia real. Os diversos segmentos de atividade estão amplamente e estruturalmente ameaçados: consumo, transporte, turismo, mas eu diria que é algo que afeta a economia real na íntegra, ok? Cidades paradas, países parados, afeta massivamente aqui todos os segmentos de atividade. Perspectivas de crescimento económico estão a ser, evidentemente, revistas em baixa de forma massiva, já para este primeiro trimestre de 2020 e para os próximos trimestres também, evidentemente. Pelo bom, enorme escalar de uma pandemia à escala global de forma alucinante, diria mesmo, de forma muito preocupante, de forma exponencial, impactos massivos na macroeconomia à escala global e, evidentemente, também impactos massivos na microeconomia, como mencionei há poucos minutos atrás, diversos segmentos de atividade, consumo, restauração em particular, diria mesmo. Deixo-vos nota até que restauração é um segmento ainda com bastante relevância nos Estados Unidos. Salvo erro, 1 a cada 10 cidadãos norte-americanos, em média, acaba por estar ligado à indústria de restauração. O desemprego tem subido de forma muito notória neste mesmo setor, o que é evidentemente muito prejudicial. Isto é apenas um exemplo de muitos que poderiam ser dados e dissecados aqui, mas este é apenas um exemplo que realmente, mesmo olhando para a microeconomia, diversos segmentos serão amplamente e estruturalmente ameaçados, já estão a ser ameaçados e continuarão a ser durante um período um quanto mais alargado de tempo. Para terminar esta primeira fase do webinar, aquilo que eu destacaria, que evidentemente acaba por ser aqui a minha opinião, eu diria que para vermos o mercado acionista à escala global a pelo menos estabilizar, a pelo menos registar menores níveis de volatilidade, menores níveis de aversão ao risco, precisamos de ver verificadas duas premissas pelo menos de forma minuciosa. A primeira premissa, na minha perspectiva, já se tem verificado cada vez mais, já é cada vez mais aqui uma realidade. A segunda premissa, infelizmente, ainda está por verificar e, no curto prazo, a meu ver, é indubitavelmente a mais relevante. Aquilo que destacaria é que, de facto, a primeira premissa é bancos centrais e governos à escala global terem a capacidade de agir de forma concordante para estimular massivamente as respectivas zonas geográficas, ok? Ou seja, olharmos aqui para medidas coordenadas por parte de bancos centrais e governos para injetarem estímulos, liquidez na economia na economia global de forma massiva. Evidentemente, quando menciono que essa premissa já está a ser verificada, é no sentido em que realmente ao longo das últimas 2 semanas aproximadamente já assistimos aqui a um tom bastante facilitista, por assim dizer, bastante acomodatício por parte de bancos centrais e governos para injetarem quantidades massivas de capital, de liquidez, através de estímulos monetários, mas principalmente através de estímulos fiscais. Ok? Para estimular, evidentemente, a macroeconomia, para estimular também a vertente mais micro, isto é, estimular negócios a nível individual, estimular setores de atividade a nível individual. Esta é a primeira premissa, tem-se verificado cada vez mais. A segunda premissa acaba por ser a mais preocupante no curto prazo, pelo menos, o facto de ainda não se ver de todo verificada. Na minha perspectiva, e evidentemente é algo subjetivo, eu destacaria claramente que para assistirmos a um nível superior, ou pelo menos a um nível inferior de volatilidade, a um nível inferior de pânico, por parte à escala global e que se traduzirá certamente em menor volatilidade no mercado acionista, tanto europeu, norte-americano, asiático, o que seja, é realmente assistirmos a um aplanamento das curvas de casos totais, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Na minha perspectiva, este é o ponto absolutamente chave, este é o ponto absolutamente primordial. Infelizmente, tais curvas no momento atual ainda apresentam um crescimento exponencial, um crescimento preocupante, um crescimento avassalador, nomeadamente a curva de casos totais nos Estados Unidos está a adotar um comportamento ainda mais exponencial comparativamente ao que a Europa adotou há uns dias atrás, isto porque os Estados Unidos ainda apresenta realmente algum atraso face à Europa. Mas destacaria que, de facto, acaba por ser algo de massivo, destacaria que tal comportamento continua a originar níveis de aversão ao risco
muitíssimo importantes, muito significativos e até vermos tais curvas a apresentarem um crescimento exponencial, na minha perspectiva, no curto prazo, o âmbito continuará volátil, continuaremos aqui perante um âmbito de algum pânico até, ok? Pelo que quando as curvas começarem a aplanar, aí sim, potencialmente as duas premissas que referi poder-se-ão ver verificadas e, nesse sentido, destacaria claramente que acredito mais nesse cenário em que o mercado estabiliza e que eventualmente possa dar início a uma recuperação um quanto mais significativa, porque aí o foco estará mais virado então para os estímulos económicos para dar a volta à recessão que se avizinha. Ok, está terminada esta primeira fase do webinar, esta primeira parte de ponto de situação de caráter fundamental e a minha opinião aqui um quanto mais subjetiva. Olhemos então para alguns gráficos, nomeadamente, aliás, já iremos a este gráfico que certamente será histórico para o mercado norte-americano. Comecemos, contudo, aqui pela esfera corporativa asiática, olharmos aqui para Hong Kong 50, velas semanais, reparem o impacto massivo, apesar de não ser das geografias que mais retrai ao longo deste último mês e meio, é importante notar, aliás, quase todas as análises que faremos ao longo do webinar serão em velas semanais ou em velas mensais, dada a dimensão das quedas, temos que recuar vários anos, e para algumas empresas é ainda mais notório, vários anos, para realmente assistirmos a algum tipo de referência técnica, e lá está o mercado acionista asiático aqui representado, neste caso em particular pelo Hong Kong 50, reparem, quedas na casa de 25% praticamente desde os máximos de inícios de 2020, quedas massivas, ainda níveis de volatilidade bastante importantes no passado recente, ao longo da última semana e meia de negociação. A esfera corporativa global, nomeadamente a norte-americana, registrou a pior semana desde 2008, tem vindo a ser um bear market caótico, no sentido em que, para além de realmente vermos quedas massivas, tem sido particularmente acelerado. Olharia para a zona dos 21.450 pontos como uma zona-chave a termos em atenção a nível de suporte, como podemos ver, entre 2016 e início de 2017, foi uma zona de facto aqui com um nível de poder preditivo bastante interessante, inclusive no passado também já tinha exteriorizado algum poder preditivo, pelo qual, caso vejamos uma continuação de sentimento vendedor aqui para o Hong Kong 50, destacaria que 21.450 pontos apresenta-se como o suporte principal a termos em atenção. Destacaria que, sendo este valor revisitado, se reentrarem compradores, se realmente assistirmos a uma tentativa de consolidação acima dos 21.450, na minha perspectiva, será um início de tentativa de estabilização, de tentativa de recuperação, de pelo menos um pé no travão no que a quedas massivas diz respeito. De resto, este que referi seria, numa perspectiva de curto prazo, o cenário bullish, o cenário de estabilização. O cenário bearish, evidentemente, passa aqui pela quebra em baixa dos 21.450 pontos, passa por uma consolidação abaixo dos 21.450, e aí sim significa que o âmbito continua de enorme pânico, de enorme aversão ao risco, e que poderemos convergir para valores amplamente mais abaixo. Passamos aqui para a esfera corporativa europeia. Proponho que olhemos tanto para o Eurostock 50 como também para o DAX, e aqui olharemos para velas mensais para termos aqui noção da dimensão das quedas. Na realidade, para o Eurostock 50, em termos técnicos, não vou acrescentar nada de muito significativo, apenas um nível que, a meu ver, poderá servir de barómetro no futuro próximo para percebermos se realmente estaremos aqui perante uma tentativa de estabilização, de reentrada de compradores, ou se ao invés disso poderemos continuar a assistir a níveis de aversão ao risco e de domínio vendedor muitíssimo importantes. Destacaria que para o Eurostock 50, em primeiro lugar, olharmos que no espaço de um mês e pouco, o Eurostock 50 retrai mais de 35%, cerca de 36% aproximadamente, no espaço de um mês. É realmente massivo. Reparem, o Eurostock 50 desfaz o que valorizou praticamente em 8 anos, 7 anos e picos de valorização no espaço de um mês. É absolutamente histórico pelos piores motivos e com as devidas aspas, evidentemente, e o nível que estou primordialmente a olhar, um nível que psicologicamente me parece crucial, um nível que tecnicamente, ao longo dos últimos anos, também acabou por mostrar aqui algum tipo de poder preditivo, é realmente o nível dos 2.500 pontos, ok? Caso realmente vejamos uma incapacidade de quebra em alta dos 2.500 pontos, caso realmente durante alguns dias o Eurostock 50 se mostre incapaz de consolidar acima dos 2.500 pontos,
na minha perspectiva, é um indício técnico desfavorável, é um indício técnico que realmente a fação vendedora de mercado poderá continuar a assumir aqui um nível superior de domínio, que a fação vendedora de mercado poderá continuar a registar aqui, como menciono, um nível superior de domínio, níveis de volatilidade muito importantes para a esfera corporativa europeia, aversão ao risco e incapacidade de recuperação, certamente porque, voltando aqui um pouco atrás no webinar, porque realmente a curva de casos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, de Covid-19, continua bastante exponencial e com um crescimento notório. Ok? Este é o cenário bearish, o cenário bullish passaria por uma tentativa de consolidação, por pelo menos, para assistirmos melhor a essa tentativa, o melhor é olharmos dia após dia para velas de um dia até para velas de 8 horas, para percebermos se realmente o mercado pelo menos está a estabilizar e uma estabilização, olhando para os valores a que estamos atualmente, acima dos 2.500. No momento atual fechámos a sexta-feira um pouco abaixo, mas bom, destacar que caso vejamos uma consolidação acima dos 2.500, aí poderá vir a ser um indício então de algum tipo de tentativa de estabilização. Olhando ainda para a esfera corporativa europeia, DAX com um setup técnico também não menos histórico. Eu destacaria que este setup técnico, esta configuração técnica é absolutamente crucial. O DAX perde aproximadamente 38% face aos máximos de início do ano, face aos máximos verificados há cerca de um mês e meio atrás, aproximadamente, possivelmente nem tanto. São também quedas absolutamente históricas, absolutamente massivas. Estamos em mínimos aqui também de 2013 para o DAX e reparem, quebra em baixa de uma linha de tendência ascendente que vigorava desde os mínimos de inícios de 2019, absolutamente impressionante. Aliás, estava a tentar perceber se poderíamos ver aqui um revisitar ligando os mínimos também de 2011, mas olharia realmente aqui para a quebra em baixa de tal linha de tendência ascendente que estava a vigorar desde inícios de 2009, quebra em baixa de forma massiva, quebra em baixa de zonas técnicas e psicologicamente relevantes como os 10.150 e no momento atual, onde o DAX acabou por encontrar aqui algum tipo de suporte, acabou por ser nos 8.150 pontos. Reparem, máximos de 2007, inícios de 2008, zona de indefinição a meados de 2013 e após quedas massivas, foi exatamente esta zona que acionou aqui o seu perfil de suporte, foi esta zona que acabou por mostrar aqui uma pressão compradora ao longo desta passada semana, pressão compradora com as devidas aspas, eu diria antes, pé no travão no que a quedas massivas diz respeito, alguma tentativa de estabilização, foi exatamente a zona dos 8.150 que ativou tal perfil. Pelo bom, ao longo da próxima semana e sempre a fazer o paralelismo com o fluxo noticioso que vai surgindo acerca do Covid-19 na escala global, olharia claramente aqui para a zona dos 8.150 pontos. Para o DAX parece-me ser a principal zona a termos atenção, nomeadamente no que a suporte diz respeito, quebrando em baixo e consolidando abaixo. Se virmos velas diárias, velas semanais, até velas mensais, a fecharem abaixo dos 8.150, acho que é um indício claramente negativo, um indício claramente que a fação vendedora de mercado poderá assumir um nível superior de domínio, dar continuidade às quedas massivas e que realmente ainda não é um indício que ainda não estamos de todo no fundo deste bear market. Ok, este é o cenário bearish. Gosto sempre de providenciar, nem que seja de uma perspectiva de curto prazo, aqui o cenário mais bullish ou menos bearish, pelo menos, seria realmente assistirmos a uma capacidade de consolidação acima dos 8.150. O DAX não quebrar em baixa esta zona significa que já poderemos estar próximos aqui do fundo. Ok? Olhemos para o mercado acionista norte-americano, um setup também igualmente histórico para o S&P, um setup muito clean, de muito fácil interpretação na minha perspectiva. Reparem, linha de tendência ascendente que vigora minuciosamente desde os mínimos pós-crise, Global Financial Crisis e Great Financial Crisis, melhor dizendo, de 2008, máximos e mínimos relativos plurianuais consistentemente superiores. É evidente, bom, escusado será dizer que a esfera corporativa norte-americana, ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos 12 anos, estava até ao início de 2020, até ao início de fevereiro, até para ser mais concreto, a ser sinónimo de uma pressão compradora massiva, de uma história de crescimento absolutamente notória, até que realmente a esfera corporativa norte-americana, fruto da crise humanitária que se tem traduzido de forma massiva na economia real e nos mercados financeiros à escala global, olharmos aqui para quedas de 33% aproximadamente que vigoram
também no espaço de um mês e meio. É absolutamente histórico, mesmo fazendo o paralelismo com o que aconteceu aqui em 2007, 2008. Reparem, quedas indubitavelmente também massivas, não há dúvida nenhuma, contudo, reparem que estamos aqui perante, reparem a velocidade de quedas no passado recente, ao longo do último mês e meio, 33% no espaço de um mês e meio, nunca se tinha visto, é histórico, é sem precedentes, ok? Menciono que este setup é histórico e importante também percebermos porquê, e quando digo histórico, evidentemente sempre com as devidas aspas, histórico pelos piores motivos possíveis, e oxalá que nada desta situação humanitária se estivesse a passar, como é evidente, mas destacar que de facto estamos perante uma zona que tecnicamente é crucial, numa perspectiva plurianual, parece-me que estamos a ver claramente ameaçada esta linha de tendência ascendente, todo o enorme bull market que foi verificado de forma plurianual para a esfera corporativa norte-americana desde 2009 está amplamente afetado. Aliás, já estamos oficialmente em território de bear market para o mercado norte-americano. A grande questão, literalmente $1 million question no momento atual, é se de facto já estaremos aqui no fundo deste bear market ou ainda não, ok? E para isso, olharmos aqui tecnicamente, precisamente para a zona em que fechámos aproximadamente na passada sexta-feira, Fechámos ligeiramente abaixo desta linha ascendente, a revisitar os mínimos de finais de 2018 e realmente numa zona técnica crucial. Se realmente, bom, o cenário bullish para esta situação em particular seria ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas sessões de negociação, assistirmos a uma clara reentrada de pressão compradora, o S&P conseguir continuar a consolidar pelo menos acima dos 2.300 pontos. Este é o cenário de curto prazo de alguma estabilização, o cenário de níveis de volatilidade superiores, o cenário mais bearish, o cenário negativo é continuar, é vermos a quebra em baixa, lá está, dos 2.300 e vermos uma consolidação abaixo dos 2.300. Se de facto tal consolidação abaixo dos 2.300 existe, eu destacaria que o cenário base poderá vir a ser uma convergência para os 2.150, 2.125, uma zona que tecnicamente acaba por ser chave tanto em 2015 como também aqui em 2016, pelo que parece-me ser a próxima zona de suporte-chave a termos aqui em consideração, a termos aqui em atenção, ok? Olhamos então aqui para zonas técnicas determinantes para alguns dos principais índices globais, já iremos olhar para outras geografias um pouco mais à frente no webinar, nomeadamente a brasileira. Olharmos aqui para algumas ações individuais, evidentemente volto a referir, será literalmente impossível olharmos para todas as empresas que gostaríamos. Destacaremos aqui um pequeno basket de 6, 7 títulos. Todas as quintas-feiras faremos um update notório em relação ao tema e dia após dia nos webinars de mercados às 10 e fecho-estação norte-americana também, evidentemente o foco é este. Ok? Olharmos para a Amazon, um título de indubitável crescimento, uma história de crescimento notória, das histórias de crescimento mais importantes verificadas ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos semestres, uma empresa que tem vindo a ser sinónimo de um sucesso corporativo, de um sucesso estratégico absolutamente massivo, não é de todo das ações mais prejudicadas no passado recente, face aos mínimos e já descontando aqui uma recuperação ao longo da última semana aproximadamente, ao longo da última semana e meia, ainda a Amazon de facto ainda se encontra cerca de 16% abaixo dos seus máximos históricos atingidos no início do ano, mas não é de todo das empresas mais prejudicadas entre a esfera corporativa norte-americana. Chama particularmente a atenção este setup técnico, velas semanais também, linha de tendência ascendente que vigora desde inícios de 2016 e que revela todo o domínio comprador que se tem verificado aqui para a Amazon ao longo dos últimos anos, máximos e mínimos relativos consistentemente superiores, quedas massivas. Esta linha foi um excelente ponto a termos em atenção, um excelente ponto de suporte, um ponto que trouxe claramente aqui pressão compradora para o título. Caso vejamos alguma volatilidade, caso vejamos, e eu acho que no momento atual o mais importante é olharmos aqui para zonas de suporte técnico para perceber se realmente terão, melhor dizendo, se as empresas terão a força compradora suficiente para se aguentarem, permitam uma expressão, acima desta zona, 1750, 1690 e linha de tendência ascendente, caso realmente a Amazon, fruto de algum pânico que possa vir a surgir no passado recente novamente, seja alvo de uma pressão vendedora importante, olharia para estas 3 zonas de suporte cruciais a termos em atenção. Se a Amazon conseguir consolidar acima das 3, continua a ser um indício de resiliência, um indício de alguma robustez neste âmbito de pânico, neste âmbito de enorme aversão ao risco,
pelo menos aqui um indício que a Amazon poderá continuar a verificar, continuar a respeitar tendências plurianuais de máximos e mínimos relativos consistentemente superiores. Evidentemente, quebrando em baixa tal zona, é um indício de venda, um indício desfavorável, um indício de aversão ao risco. Olhando aqui para Microsoft que registra quedas massivas, escusado será dizer que uma perspectiva de longo prazo, Microsoft, no âmbito tecnológico norte-americano, acaba por ser dos títulos que mais que um crescimento mais sólido tem apresentado, tem vindo a ser sinónimo igualmente de um sucesso corporativo massivo, de um crescimento para o acionista absolutamente fenomenal, absolutamente fabuloso, e vê realmente aqui quedas massivas a acontecerem no passado recente, quedas de quase 30% para a Microsoft ao longo do último mês e meio aproximadamente de negociação, quedas absolutamente massivas. Estamos aqui em velas diárias para a Microsoft. A meu ver, realmente, ver um título como Microsoft a retrair cerca de 30%, apesar de saber perfeitamente que o âmbito em que nos encontramos é muito negativo, eu considero interessante estes títulos de crescimento secular, considerar mesmo de forma parcial, algum tipo de posição neste tipo de títulos. É importante referir desde já, e depois no webinar faremos uma conclusão em relação a este ponto. Eu pessoalmente considero que ainda não estamos no fundo deste bear market para qualquer geografia acionista. Considero que no curto prazo ainda existirá muita incerteza. O fluxo noticioso em relação ao Covid-19, na minha perspectiva, ainda tem espaço para se deteriorar. As curvas de casos totais de Covid-19 na Europa e Estados Unidos ainda são, infelizmente, exponenciais e, em última instância, lá está, acredito que tal situação ainda possa injetar algum pânico, alguma volatilidade, algum domínio vendedor no mercado acionista à escala global, mas ver um título como Microsoft a perder cerca de 30% no espaço aqui de um mês também me parece um quanto massivo, mesmo acreditando que valores mais baixos possam vir a ser revisitados. Acho interessante ter estes títulos numa shortlist, numa watchlist, para quando as coisas melhorarem, realmente acho que são nomes interessantes de considerar com algum detalhe, ok? Olharmos aqui para algumas zonas técnicas, 135 aproximadamente, é o mínimo desta semana, o mínimo revisitado, diria, por 3 a 4 vezes, de forma minuciosa ao longo desta semana. No passado, nomeadamente em 2019, foi uma zona também com poder preditivo, testada por diversas vezes, tanto como nível de resistência, como também como zona de suporte técnico, pelo qual 135 parece-me que é uma zona relevante a termos em atenção se assistirmos à quebra em baixa dos 135 dólares por ação. A meu ver, acaba por ser um indício desfavorável, um indício negativo, um indício de particular aversão ao risco, também aqui para as gigantes tecnológicas norte-americanas, e nesse sentido olharia aqui para a zona dos 130 aproximadamente, resistência crucial ao longo de abril-maio de 2019, suporte em agosto de 2019, é a próxima zona técnica de maior destaque, na minha perspectiva, a termos em atenção aqui para a Microsoft. Olharmos para Mastercard, também um título que estava a apresentar aqui um nível de crescimento ao longo dos últimos anos, um nível de crescimento plurianual muitíssimo significativo. Aliás, como podemos ver, reparem, desde 2012, 2013 até antes, um crescimento também muito importante, um crescimento absolutamente notório, e Mastercard, velas semanais, exemplifica da melhor forma possível, muitíssimo prejudicado aqui no passado recente por esta situação, pelo facto, lá está, do mercado também estar a ser alvo de um pânico bastante significativo, e de tal pânico também poder prejudicar evidentemente, bom, a economia real de forma massiva e empresas ligadas ao segmento de consumo, já lá iremos um pouco mais à frente, restauração, turismo, transportes, estão per si massivamente afetadas, mas outra vertente é que realmente o mercado poderá prejudicar empresas que considera que apresentavam, de facto, uma avaliação fundamental elevadíssima, e que, de facto, tal continuação de sucesso corporativo poderá ameaçar, poderá estar ameaçado, isto é, resultados futuros poderão vir a desapontar, e, por conseguinte,
tais empresas também têm vindo a ser alvo de uma pressão vendedora massiva. Parece-me que Mastercard se está a inserir um pouco neste âmbito, perde literalmente 40% ao longo do último mês e meio, absolutamente massivo. Lá está, se realmente acreditarmos que Mastercard continuará a conseguir exteriorizar aqui um nível de crescimento secular, um nível de crescimento bastante notório, quedas de 40% no espaço de um mês e meio, parecem de facto bastante exacerbadas, bastante significativas. Olharmos aqui para esta zona do ponto de vista técnico, $210 aproximadamente, resistência crucial em finais de 2018, depois de quedas na casa de 40% para Microsoft, $210 poderá vir a ser uma zona de suporte bastante relevante a termos em atenção, se for quebrado em baixa e realmente basta que o mercado azede, continua a azedar, melhor dizendo, ao longo da próxima semana de negociação, que facilmente veremos a quebra em baixa de tal suporte para Mastercard. A próxima zona, bom, temos evidentemente a zona psicologicamente relevante dos $200, mas um quanto mais abaixo pelo seu caráter técnico, $185, $184 por ação, parece-me que é a próxima zona de suporte importante. Mas bom, lá está, acho que é uma empresa também bastante interessante a termos em consideração numa shortlist para quando realmente sentirmos que o fluxo noticioso em relação ao Covid-19 é menos desfavorável, quando sentirmos que, de facto, as curvas de casos totais na Europa e nos Estados Unidos, e volto a bater neste ponto, começam a aplanar. Quando já tivermos potencialmente chegado ao pico, aí sim acho que o mercado se focará nos estímulos que bancos centrais e governos à escala global estão já a anunciar e a realmente anunciar que irão ser feitos ao longo dos próximos trimestres para realmente mitigar ao máximo os efeitos nefastos do Covid-19 na economia real. Aí sim, acho que este tipo de nomes têm espaço para recuperar de forma um quanto mais significativa. Pelo que vão monitorizar de perto o fluxo noticioso, o mercado está amplamente reativo, amplamente sensível a tal temática. Olharmos aqui para outros nomes, quedas também absolutamente impressionantes, como podemos ver, Coca-Cola perde aqui, Coca-Cola vê evidentemente também a sua estratégia corporativa um quanto afetada, o mercado desconta de forma muito agressiva realmente a entrada numa recessão económica à escala global, que é evidentemente o cenário base, tanto na Europa, Reino Unido, Estados Unidos, outras geografias como Brasil, muitíssimo prejudicadas, o globo todo, diria, muitíssimo prejudicado a nível económico, e lá está, do ponto de vista microeconómico, o mercado castiga alguns segmentos em particular. Coca-Cola, reparem, retrai quase 40% no espaço de um mês e pouco. Estava a negociar nos $60 por ação no início do ano aproximadamente. Estamos agora nos 38,30. Estamos, o nível principal que estou a ter em atenção, estava a monitorizar de perto aqui a zona dos $40 por ação, uma zona que tecnicamente mostrou muitíssimo poder preditivo, uma zona que técnica e psicologicamente também me parece relevante, me parece crucial a termos em atenção. $37, como podemos ver, uma zona que do ponto de vista plurianual mostra bastante poder preditivo, sempre que revisitado, nomeadamente em 2013, 2014, também em 2015, esta zona acabou por ser sinónimo invariavelmente de reentrada massiva de pressão compradora. Para já, capacidade de consolidação acima dos $37 por ação é o ponto-chave a termos em atenção, na minha perspectiva, aqui para a Coca-Cola. Quebrando em baixo aos 37, é mais uma vez um indício que o âmbito continua volátil, mais uma vez um indício de aversão ao risco, mais uma vez um indício que, de facto, a fação vendedora de mercado poderá continuar a ter aqui algum domínio para este nome em particular. Pelo bom, 37, principal suporte, capacidade de consolidação acima dos 37, se virmos que realmente os compradores evitam de forma consistente, dia após dia, a quebra em baixo dos 37, é finalmente um indício de estabilização, um indício de alguma reentrada de compradores de forma mais importante. A quebra, contudo, o cenário bearish, esta consolidação acima dos 37 passa evidentemente por um cenário bullish de curto prazo. O cenário bearish é vermos a quebra em baixo desta zona, que poderá originar, dar continuidade, melhor dizendo, a níveis de aversão ao risco ainda massivos. Queria comentar também aqui outro segmento teoricamente ainda, isto evidentemente nada ativa no momento atual do seu perfil defensivo no âmbito acionista, o sentimento tem vindo no passado recente a ser, como sabemos, de autêntico pânico, todos os segmentos têm retraído, todas as geografias acionistas têm retraído, o segmento imobiliário tradicionalmente era um segmento aqui de caráter um quanto mais defensivo, retrai cerca de 40%, também reparem, velas semanais, 40% de quedas no espaço de um mês, absolutamente massivo.
Este ETF, IYR, como podemos ver no canto superior esquerdo, é o iShares Dow Jones Real Estate Index Fund, ok? Pelo que replica, permite que o trader, que o investidor tenha exposição ao segmento imobiliário norte-americano de forma diversificada, retrai cerca de 40%, quedas absolutamente massivas dos segmentos também aqui mais castigados, ou mais uma vez um segmento amplamente castigado no passado recente, e olharia aqui para a zona dos $60 aproximadamente por unidade, testado uma, duas, três vezes de forma importante, quedas massivas, 60, entre os 60 e os 60,85, crucial zona a termos atenção. Se tal zona for quebrada em baixa, temos cerca de, deixem-me confirmar em maior detalhe, cerca de 5% abaixo, 58,5 aproximadamente, uma zona que tecnicamente acabou também por ser crucial. Máximos aqui de final de 2010, suporte ao longo de 2011, novamente resistência em 2011, suporte em 2012, parece-me que é uma zona-chave. 60,85, 58,5, zonas técnicas muito relevantes. Na minha perspectiva, depois de quedas de 40%, o segmento imobiliário norte-americano também é muito interessante fazer parte de uma certa shortlist, fazer parte aqui realmente de uma lista de títulos ou de temas a termos em particular atenção quando realmente esta temática intrínseca ao Covid-19 mostrar alguns sinais de melhoria, quando sentirmos que, de facto, quando for factual, melhor dizendo, que a curva de casos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, está a estabilizar e que, por conseguinte, os níveis de volatilidade no mercado acionista à escala global poderão ser menores. Ok? Para terminar aqui em termos de ações individuais, apenas uma breve nota em relação ao Walt Disney. O Walt Disney, que também acaba por ser dos títulos mais prejudicados, retrai quase 50%, é massivo, desde final de 2019, quedas de 45% para o Walt Disney, evidentemente. Bom, com cada vez mais o cenário base ser economias à escala global em lockdown, economias completamente fechadas, no sentido, não apenas do ponto de vista de atividade económica, como também, lá está, cidadãos de quarentena em casa. A economia fica evidentemente parada, mas não há qualquer tipo de movimento. É amplamente preocupante para empresas como a Disney, pela situação dos parques temáticos e não só. Evidentemente, nesta circunstância, origina níveis de aversão ao risco muito significativos também para este tipo de empresas. É um lockdown à escala global sem precedentes, um impacto na economia real sem precedentes e também potencialmente um impacto aqui no mercado financeiro, no mercado acionista global, também sem precedentes. Do ponto de vista técnico, valores a rondar os $77 aproximadamente, parece-me que é uma zona interessante a monitorizar. Resistência em 2014, novamente suporte em 2014 por várias vezes. Para já o âmbito é de enorme aversão ao risco. O mercado Disney em particular, alguns segmentos em particular, têm variado 5, 6, 7, 8, 10% até ao dia. Daí realmente a diferença, a margem entre suportes e resistências que estamos a acompanhar é realmente bastante notório. Para já 77 principal suporte, resistência nos $91 aproximadamente. Eu sou um fã, como sabem, quem acompanha de perto aqui o nosso trabalho, o meu trabalho, acaba por saber que eu vejo de forma muito próximo aos méritos na análise técnica. Sou um autêntico fã de análise técnica, contudo, no momento atual, estou particularmente interessado em avaliar, sim, o fluxo noticioso, em avaliar que medidas bancos centrais e governos à escala global vão implementar para estimular as economias, de que forma, em que timing, e estou a monitorizar de forma muito próxima, muito cautelosa também, como é evidente, o fluxo noticioso intrínseco ao Covid-19. Estou a monitorizar de forma muito próxima a evolução do vírus à escala global, nomeadamente as taxas de crescimento do mesmo e quando é que poderemos atingir o pico e que as curvas comecem finalmente a aplanar, as curvas de casos totais. Ok, nomeadamente Europa e Estados Unidos. Olharmos aqui para algumas geografias, outras geografias acionistas. Brasil das geografias acionistas mais prejudicadas desde o início do ano. Quem acompanha de perto os nossos webinars sabe que estávamos a monitorizar de perto ao longo dos últimos meses este setup técnico de longo prazo, como podemos ver aqui em velas semanais também, um triângulo simétrico plurianual, diria que praticamente perfeito, com máximos relativos consistentemente inferiores, contudo mínimos relativos consistentemente superiores, quebrado em baixa num movimento de clara aversão ao risco, de forma muito impulsiva, a ser aqui sim também tecnicamente um indício claramente negativo.
E olhando aqui para a situação que se estava já a passar há algumas semanas atrás, com o enorme escalar da Covid-19 à escala global, o âmbito pareceu realmente dantesco, bastante negativo aqui para a esfera corporativa brasileira. E a verdade é que, bom, o EWZ, como podemos ver no canto superior esquerdo do ecrã, é o iShares MSCI Brasil ETF, ou seja, acaba por ter como objetivo replicar de forma diversificada o desempenho da esfera corporativa brasileira, e em última instância retrai cerca de 55%, considerando os mínimos desta semana, quedas de quase 60%, pelo que estou a monitorizar de perto aqui o nível de suporte para este ETF dos $20 mínimos de 2015, acabou por ter aqui uma zona de resistência momentânea a inícios de 2016, quedas massivas. Outro fator que tem prejudicado também fortemente economias emergentes, e Brasil, neste caso concreto que estamos a analisar, é o facto do dólar estar a ganhar bastante força no passado recente. A minha leitura para a força que o dólar tem ganho no passado recente é realmente também o pânico a funcionar. Nomeadamente, eu destacaria, a minha interpretação é que de facto existe um grande apetite por ficar simplesmente em cash, um grande overweight em cash no momento atual, no curto prazo, pelo menos, enquanto o sentimento for de elevada incerteza, de elevada volatilidade, de grande aversão ao risco. Acho que é natural que exista de facto uma grande procura por cash, um overweight natural em cash, e nesta altura o dólar parece ativar algum tipo de perfil de refúgio. Dólar muito forte, mercado acionista à escala global a ser bastante vendido, inclusive outros ativos que teoricamente poderiam ativar o seu perfil de refúgio. Ouro, prata, tudo retraiu também ao longo do último mês. O dólar, sim, mostrou bastante força, o que é também prejudicial aqui para mercados emergentes, Brasil neste caso em particular. Pelo que vou monitorizar aqui de perto a zona dos 20, poderá vir a ser bastante interessante se de facto o EWZ conseguir consolidar acima dos $20 aproximadamente. Poderá vir a ser um indício de alguma estabilização, poderá vir a ser um indício que por estes valores poderá começar a ser interessante criar uma posição parcial. No momento atual, eu acho desaconselhável ter uma enorme exposição ao mercado acionista à escala global, mesmo considerando a vossa análise também individual, se considerarem que há algum tema, que há algum setor, que há alguma geografia, que há alguma ação individual já está em preços bastante apelativos, eu acho que é oportuno ainda assim considerar apenas a construção de posição de forma parcial, com espaço para reforçar. É muito difícil de prever qual será o fundo deste bear market, é muito difícil de prever também até que ponto o fluxo noticioso negativo referente ao Covid-19 se estenderá, e por conseguinte estaria particularmente atento, lá está, a tal fluxo noticioso para a construção de posições no mercado, sempre no momento atual de forma parcial, sem exacerbar os níveis de risco, parece-me ser absolutamente crucial. Ok, queria terminar o webinar apenas noutra nota. Existem disponíveis para o público em geral, não apenas para investidores profissionais, mas permitam-me desde já sublinhar e reiterar com toda a força possível, são instrumentos que variam de forma muito exacerbada, cujo nível de risco é muito significativo, pelo qual, acima de tudo, é muito importante conhecer de forma detalhada estes produtos, conhecer de forma detalhada o modus operandi destes produtos dia após dia para os transacionar, mas disto para vos deixar nota que no âmbito de enorme volatilidade, no âmbito de grande aversão ao risco, no âmbito em que, de facto, o pânico se tem sentido muito nos mercados, o receio, a incerteza e o pânico se têm sentido muito no mercado acionista global em particular. Existem alguns instrumentos que permitem beneficiar com uma queda, tanto numa perspectiva de proteção de carteira para fins de hedging, caso tenham realmente uma carteira de ações que queiram proteger, como também para fins especulativos, caso tenham ou não uma carteira de ações direcionalmente compradora, direcionalmente longa, no sentido longo, melhor dizendo, podem também, num âmbito especulativo, olhar para este tipo de instrumentos, caso acreditem que um certo dia, uma certa semana, um certo mês, o que seja, será particularmente volátil. O primeiro instrumento é o VXX, canto superior esquerdo, iPath S&P VIX Short Term Future ETN. É um ETN que permite ter exposição direta à volatilidade, ao VIX, ok? Reparem, desde os máximos de final de 2018 até inícios de fevereiro, a volatilidade reduziu-se de forma massiva. Na altura, aliás, poderemos colocar aqui o paralelismo com o S&P, em 2 segundos.
O mercado acionista à escala global foi sempre recuperando de forma muito significativa. Aqui a azul é evidentemente aqui a situação intrínseca ao S&P. De resto, como podemos ver, o mercado a valorizar de forma muito significativa, a volatilidade a perder muita força, e quando o mercado foi abaixo de forma muito significativa, aqui o S&P a azul, como podemos ver, acabámos por assistir a uma pressão muito compradora, a um spike, a um salto gigante para o VXX. Pelo bom, é uma forma de realmente o VXX, replicando a volatilidade, valoriza de forma importante quando o mercado retrai, quando existe receio, quando existe aversão ao risco, quando existe pânico no mercado. O VXX valoriza de forma importante. Evidentemente é importante notar também que quando o mercado valoriza, quando o mercado estabiliza, a volatilidade também cai de forma muito significativa. No último, considerando o mínimo recente, isto é de fevereiro, e os valores de fecho de sexta-feira, uma valorização na casa dos 350%, tem vindo a ser dias de enorme volatilidade, razão pela qual o VXX apresenta tal comportamento. Sublinho mais uma vez, são níveis de volatilidade para este próprio produto muito significativos. A volatilidade da volatilidade, se é que me entendem, tem vindo a ser muito importante no passado recente, e por conseguinte estaria a monitorizar de perto tal situação, caso queiram negociar. Este ETN está disponível em horário norte-americano, desde a abertura norte-americana até ao fecho. Transaciona em bolsa como se de uma ação se tratasse, mas por favor tenham em consideração as especificidades do produto. Outro produto menos volátil per si acaba por ser o SH. É simplesmente o inverso do S&P. S&P estava a valorizar de forma muito notória, como sabem, entre finais de 2018 e inícios de 2020. Este é simplesmente o ProShares Short S&P, replica exatamente o inverso do S&P. SH retraiu neste preciso horizonte temporal que referi, e enquanto que o S&P perdeu cerca de 30% ao longo dos últimos meses, o SH valoriza cerca de 35% aproximadamente também, ok? Ou seja, replica de forma fidedigna o inverso do S&P 500. São apenas deixar-vos nota neste final do webinar, caso queiram materializar uma visão que o mercado vai continuar volátil, que o mercado vai continuar vendedor, que realmente os níveis de aversão ao risco continuarão nos píncaros e que estaremos perante uma continuação de volatilidade, e que este ainda não é o fundo do mercado. Podem sempre ir olhando dia após dia para tais produtos. Ok? Não teremos tempo para mais análise no momento atual. Resumidamente, eu destacaria que, apenas em modo de conclusão do webinar, duas premissas-chave a termos em atenção para, pelo menos na minha ótica, para que pelo menos o mercado estabilize e possa dar início a uma recuperação mais notória. Nomeadamente, olharia para estímulos de forma coordenada por parte de bancos centrais e governos à escala global, estímulos monetários, mas principalmente fiscais, de injeção de liquidez em diversos países, em diversas zonas geográficas, de forma macroeconómica e evidentemente também de forma microeconómica, estimular massivamente alguns segmentos particularmente afetados. Esta primeira premissa parece que já é cada vez mais uma realidade, no sentido em que diversos bancos centrais e governos têm anunciado tais bazucas fiscais. A segunda premissa, que ainda não se vê infelizmente verificada, é um aplanamento da curva de casos totais de Covid-19, tanto na Europa como também nos Estados Unidos. A meu ver, esse ponto é chave, ainda não é verificado no momento atual. Infelizmente, as curvas ainda apresentam um crescimento absolutamente exponencial, pelo com um aplanamento dessas curvas, para que o mercado reflita menos pânico, para que o mercado estabilize e que potencialmente sejam reunidas melhores condições para uma recuperação. A meu ver, esta premissa é também crucial, ok? No curto prazo, acredito que os níveis de aversão ao risco possam permanecer elevados. Bastante incerteza, acredito que continuará a ser a norma. Monitorizar dia após dia o fluxo noticioso e a reação do mercado é crucial. No médio e longo prazo, acredito genuinamente que poderemos estar aqui perante boas oportunidades acionistas e que realmente algumas empresas possam vir a ser, possam estes valores, e até valores mais abaixo, evidentemente, representar boas oportunidades acionistas numa perspectiva de longo prazo, principalmente. Ok? No curto prazo, acredito genuinamente que continuaremos perante um âmbito volátil, um âmbito de alguma aversão ao risco. Continuaremos a fazer o acompanhamento muito próximo também para clientes premium do serviço, para clientes do serviço premium de corretagem do BIG, melhor dizendo, serviço Bolsa Mais. Temos feito uma cobertura ao minuto desta situação.
Se quiserem saber mais acerca do serviço, estejam à vontade. É um serviço que providencia um acompanhamento telefónico muito próximo também, através de algumas notas em formato digital, que vão surgindo diversas vezes ao longo da semana. Pelo que tem vindo a ser também bastante gratificante acompanhar clientes nesta fase particularmente sensível. Se quiserem saber mais sobre o serviço, é só deixar também essa nota. Ok, continuaremos a fazer um acompanhamento próximo para clientes como um todo, evidentemente, todas as quintas-feiras, pelo menos, o webinar acerca do coronavírus, update acerca de riscos e oportunidades. Muito obrigado a todos, espero que o webinar tenha sido do vosso agrado. Um abraço e bons negócios.